Estudantes, vamos estudar sobre as variedades linguísticas, essa parte do livro aí de língua portuguesa de vocês. Aí, o que seria essa variedade linguística? Ó, variedade quer dizer várias formas, né? Várias maneiras. E linguística, o que quer dizer linguística? Linguística quer dizer a parte da língua portuguesa em si. Todos nós sabemos que o Brasil ele é formado por uma miscigenação. O que é essa miscigenação? A miscigenação é uma mistura de raças, né? Por exemplo, os primeiros a chegar no Brasil foram os portugueses, depois foram os espanhóis. E no Brasil já havia também os indígenas. Aí essa mistura de raças formou a variedade linguística, ou seja, a língua portuguesa brasileira, que é o que está aí no livro de vocês, na página 31, que é o português brasileiro. O português brasileiro ele é diferente do português de Portugal e de outros países também que falam a língua portuguesa. Aí no livro de vocês, na página 31, é muito importante que vocês leiam essas explicações que tem nas laterais do livro, para que vocês entendam melhor isso que eu estou explicando. Aí tem aí, ó, essa parte aqui que está exposta. Aí vocês leem, tá? Isso aí. Aí tem esse texto aí do o português brasileiro. Leiam para vocês entenderem melhor sobre o nosso conteúdo. E o principal foco desse conteúdo da língua portuguesa, da variedade linguística, que vocês precisam mesmo aprender, é que tem que haver o respeito pelo regionalismo, né? Que é a região em que a pessoa fala, se expressa. Por exemplo, né? Os gaúchos já falam o R mais afastado, né? Falam o R assim mais arrastado, né? Eles falam respeito, né? Tipo assim, dão aquela curvada na língua. Os cariocas já costumam falar o S mais destacado. O S deles parece até um X, né? Por exemplo, eles vão falar Gustavo, né? Esquenta, falam o X. Tudo isso deve ser respeitado. O que precisa ser respeitado também é a linguagem infantil. As crianças também têm que ser respeitadas com a linguagem delas. Aí nessa variedade linguística toda tem um textinho aí. Aí vocês precisam ler esse textinho da página 31, que é um trecho da carta enviada pelo escrivão Pedro Vaz de Caminha, que ele enviou ao rei Dom Manuel em Portugal. Aí vocês vão ler e vão responder as perguntinhas, ó. Aí a número 1 está perguntando assim: como o trecho revela nos 2 primeiros parágrafos o estranhamento entre as duas culturas. É que assim, lá fala de quando os indígenas e os portugueses se encontraram. Aí, qual foi o estranhamento que teve ali em questão das comidas, das bebidas? Aí você vai dizer esse estranhamento. Aí a número 2 está perguntando assim, o que permitia a interação entre indígenas e navegadores? Porque assim, os indígenas conversavam uma língua, né, um determinado idioma. E os navegadores que chegaram lá conversavam outro idioma. Mas mesmo assim, eles estavam ali sentados todos juntos, tentando se comunicar. Aí, o que permitia ali a comunicação entre eles? Você vai dizer o que permitia essa comunicação entre eles, de acordo com o texto lá, tá bom? Aí a número 3 está perguntando assim, ó, da página 32. Segundo Pero Vaz de Caminha, os portugueses tinham segurança na interpretação do que os indígenas comunicavam. Aí você vai dizer sim ou não e por quê. Tipo assim, os portugueses estavam certos, eles tinham certeza daquilo que os indígenas estavam falando. Aí você vai dizer sim, eles tinham certeza porque eles entenderam muito bem. Ou então você vai dizer não, porque havia uma complicação ali entre um saber o que o outro estava falando. Aí você diga sim ou não e por quê. Aí na página 32 continua um textinho
com a explicação sobre a variedade linguística, e vocês vão continuar esse textinho, tá? E vão ler. Eu não vou ficar lendo ele aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas ele é muito importante para vocês entenderem melhor. Aí vocês observem o mapa que tiver na página 33, né, do livro. Tem uma tirinha aí também, porque a língua sofre variações, tem esse título aí. A língua sofre muitas variações porque o mundo tem sido modernizado, né? Tem até aparecido novas linguagens, algumas palavras ficam em desuso, tem o fator social também. Aí vocês vão ler essa parte aí e ler também na página 34, né? Aí continuaremos as tarefas na página 35. Aí na página 35 vai ter esse texto aí, ó, As Línguas do Brasil. Aí você vai dar uma lida no texto e vamos para as atividades. A letra A está perguntando assim: a indicação informa que foi suprimida uma parte anterior do parágrafo. Essa indicação aqui, né, que é as reticências dentro dos colchetes. Que palavra evidencia a mesma informação? Lá no começo, na primeira linha, tem uma palavra que indica que aquilo ali é um trecho. Aí qual é essa palavra dessa primeira linha ali que indica que esse texto aí é um trecho de um livro ou de outro lugar? Aí você vai dizer qual que é essa palavra. Aí a letra B. É possível supor. Quem é esse pessoal citado no trecho? Explique sua resposta. É porque, assim, lá no texto, eles fizeram uma crítica, né? Às pessoas que fazem questão que tudo seja escrito certinho, de acordo com as regras. Aí é possível supor as pessoas que ficam exigindo isso dos outros? Aí você vai dizer sim ou não. E por quê? Se você disser que não é possível supor essas pessoas, que você nem imagina quem é que precisa cobrar que as pessoas escrevam certo de acordo com regras, né? Aí você coloca. Aí se você disser sim, você coloca quem é essas pessoas, tá? Que precisa cobrar que todo mundo escreva certinho, tá bom? Não é para errar isso aí, não. Aí a letra C. Segundo o texto, a inclusão de palavras de outra língua no português é um fenômeno ocorrido apenas no passado? Tipo assim, o texto explicou que só existia isso antigamente, hoje em dia não existe mais essa história de incluir novas palavras na língua portuguesa. Aí você vai dizer se o texto achou que sim ou não, aí você vai explicar também isso de acordo com o texto, tá? Aí a letra D. Explique o sentido denotativo e conotativo da expressão não ter palavras. Lá nas primeiras linhas do texto, eles escreveram que eles não tinham palavras para explicar a beleza da natureza do Brasil. Aí você vai dizer isso no sentido denotativo, no sentido real, né? Real. Nós estudamos isso na aula passada. O sentido real, ou seja, o sentido literal disso. Aí você vai explicar isso no sentido também conotativo, que é o sentido em que faz comparação, em que coloca a emoção das pessoas. Aí você vai dizer isso, vai falar sentido denotativo, quer dizer dessa forma a frase. Aí você coloca sentido conotativo, indica dessa e dessa forma a frase, tá bom? Aí, depois que você fizer isso, nessa letra D aí, seria necessário vocês pularem umas 6 linhas. Temos a letra I, ó. Qual desses sentidos está sugerido no texto? Ou seja, no texto colocou qual sentido? O denotativo ou o conotativo? Aí você vai dizer, colocou o denotativo por isso e por isso. Ou você vai dizer, colocou o conotativo por isso e por isso. Tá bom? Aí, se você colocar um deles, você vai falar que palavra que fez você entender, né? Você vai escrever a palavra que fez você entender que o sentido que for usado no texto é denotativo. Ou que palavra que fez você entender que o sentido que for usado no texto é o conotativo.
Aí a letra F. Levante hipóteses. É para você criar uma ideia, para você supor, né? Porque os europeus não tinham palavras para escrever a natureza brasileira, no caso. Aí vocês vão dizer, por que eles não tinham nem palavras para descrever essa natureza brasileira? Vocês vão tentar. Eles não tinham palavras por isso, por isso, por isso. Tá bom? Aí vocês continuem fazendo as tarefas, leem aí as laterais. E eu vou continuar no próximo vídeo com as explicações.